Olá amigos, bem-vindos a mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo. E o tema que nós vamos estudar hoje é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João. Nós vamos pedir ao Flávio Rei que leia para a gente o texto. Flávio, está no capítulo de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, está escrito: havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: como um homem sendo velho ser gerado? Como pode um homem velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos, falamos, o que vimos, testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Tá bom, né? Acho que o texto já começa aí com as dificuldades. Acho que eu queria falar algumas coisas sobre a tradução, né? É uma tradução que causa bastante estranheza, né? Então, eu vou fazer um ligeiro comentário. O primeiro ponto aí que a gente pretende até revisar na segunda edição da tradução é tirar aí o amém, né? Porque a gente tinha uma intenção, mas acho que acabou não ficando tão bom assim. Causa um pouco espanto. Mas o texto é espantoso mesmo, porque o texto de João está em grego e ele mantém essas palavras em hebraico. Então, se você vai no original grego do Evangelho de João, tem essas duas palavras em hebraico. Ele poderia ter usado o advérbio, que é um advérbio de afirmação, ele poderia ter usado o grego. Ele não utilizou em grego, manteve a palavra no original em hebraico. E essa é uma dificuldade, porque como é que a gente vai fazer a tradução? Eu estou fazendo para português, eu vou colocar tudo em português? Ou eu faço como ele, mantenho essa palavra no original? Porque ela é muito importante. Se a gente traduz assim, em verdade eu te digo, dá uma impressão de que Jesus está dizendo assim, reforçando, né? Olha, eu te digo de verdade mesmo, mas não é isso que ele está dizendo. Porque o amém é uma resposta. Então você vai lá em casa amanhã? Amém. Sim, de fato. Né? E quando Nicodemos pergunta para ele, mas pode um homem entrar no ventre pela segunda vez, entrar no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus fala, amém. Sim, de fato. Uma afirmação. Sim, afirmação da sim. vida. E verdadeiramente eu te digo, aquele que não... Então, ou seja, as traduções, elas mascaram esse ponto que é fatal, né? Jesus responde com um sim. É possível entrar pela segunda vez no ventre da mãe e ser gerado. Outra questão é o verbo, porque todo mundo coloca nascer. Ora, existe nascer em grego, tem outro verbo. Tem outro verbo. O verbo aí usado foi gerar na voz passiva.
Voz passiva de gerar é ser gerado. E é curioso isso, se a gente faz uma pesquisa em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, o verbo genal, que é o verbo gerar, daí vem Gênesis, né? É a mesma raiz. Você pega lá, início do Evangelho de Mateus. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, gerou, na voz ativa. Você abre a passagem de Nicodemos, não está foi gerado, está nasceu. Nascer. E é mesmo. Aí vem uma interpretação teológica dizendo, não, esse nascimento é o batismo. Ou seja, você desrespeita o verbo, usa um outro verbo, porque o grego tem verbo para nascer, que não é agenal, para dar uma interpretação estranha. Aí a gente achou melhor voltar ao sentido original do verbo, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado. É ser gerado mesmo, com o sentido de parir, dar à luz. Se não for gerado, e aí vem a brincadeira de João, que ele usa um advérbio que significa tanto do alto quanto de novo. É porque o anoten é do alto e de novo. E aí ele vai brincar com essa duplicidade. Porque ser gerado do alto, nascimento do Espírito. Ser gerado de novo, renascimento físico, reencarnação. Ele vai nascer da água, nascer do Espírito. Então, do alto e de novo. Ele brinca com esse advérbio e ele acaba fechando a passagem dizendo assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Aí reforça o jogo. Então, eu digo assim, nessa passagem, João Evangelista foi um artífice. Isso é uma escultura. Ele escolheu as palavras assim, artisticamente. Não é um texto realmente lindo, e um texto enigmático, porque Jesus está falando coisas com Nicodemos e fica aquele enigma, ele não é direto, né? Ele sugere coisas, puxa tema, por exemplo, o Espírito sopra onde quer. Ele está falando do grande Espírito, porque no Velho Testamento o Ruach é Deus, né? Deus é conhecido como o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, com um artigo definido, o Espírito, que sopra onde? No Jardim do Éden, que ele soprava, as brisas. Ele dá vidadão soprando. Dá vidadão soprando. Outra coisa, quando ele está sobre as águas, o verbo hebraico que aparece lá é o mefarefesh, né, que é o bater das asas de um pássaro. Né? Ou seja, ele sopra vento sobre as águas. Quando ele aparece para Elias, não é no trovão, não é no raio, é numa brisa. Então Deus é o grande Espírito que eu acho bonito que a Alta de Souza diz assim, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que a voz de Deus é peregrina. Você não sabe de onde ela vem nem para onde ela vai. Hoje ela usa a minha boca, amanhã ela usa a boca de um inimigo meu para me dizer algo. O texto é uma poesia, né? Mas fechamos aí o contexto muito importante. E os estranhamentos. Né? Muito importante situar. Aliás, o objetivo é esse, né? A gente dá fundamentar para exatamente seguir um caminho seguro em busca da verdade. Linguístico, né? E para dizer que o texto não tem como. O texto fala de reencarnação assim, abertamente. Esse não tem como fugir. Tinha uma pedra no meio do caminho. Como dizia Drummond. E é interessante a gente ver essa questão, esse jogo, que essa conversa se dá com um fariseu. A gente percebe que nessa conversa ela é como se fosse uma reprodução no micro do que espera-se que aconteça no macro, que é aquela transição da maioridade espiritual, da conscientização, quando a pessoa assume essa questão de trabalhar coisas novas, aquelas coisas que Jesus veio trazer, um ensinamento novo, subir um novo degrau. E Nicodemos estava tendo dificuldade de ver. Ele conhecia bem o degrau antigo, ele interpretava aquela lei o dia inteiro, mas ele não conseguia ter aquela sutileza do sentir, de uma coisa um pouco mais sutil mesmo, o termo, que Jesus vinha mostrar.
Então é interessante a gente ver esse jogo, que aparece também aqui, que se dá com o fariseu. E é interessante isso porque às vezes a gente não analisa bem, e Jesus tinha seguidores que eram adeptos do partido ou dos fariseus, né? E Nicodemos, que eram os estudiosos, né? Nicodemos era fariseu, era líder dos fariseus, ou seja, de fazer parte do Sinédrio. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Veio à noite e fala assim, mestre, ou seja, reconhecia. Porque às vezes a gente lê o Novo Testamento e cria essas dicotomias. Ah, Jesus era contra todos. Jesus não era contra ninguém. Ele sabia reconhecer o que havia de bom, mas também não se calava diante do equívoco. Que essa passagem mostra bem isso, né? Ele reconhece, mas ele adverte. Você é mestre em Israel e não entende? Se você não entende quando eu te falo das coisas tão naturais, que tem um reflexo aqui, porque a reencarnação tem um reflexo nesse mundo. Como é que você vai entender se eu te falar do mundo espiritual, né? Da vida no outro plano, que é o que a doutrina espírita vem trazer depois. Como é que é do lado de lá? Jesus está dizendo, enquanto eu estou te falando de como é que as coisas se processam naquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos, se eu te colocar uma obra de André Luiz para você tentar entender, não vai entender nada, né? Que aí fala da realidade no plano espiritual de fato. Isso traz um aspecto bonito, quando os espíritos poeticamente dizem que Jesus veio até nós, renunciando a planos de suprema beleza, aí você entende o que é ombrear com uma criatura que está começando todo o processo que ele já alcançou em plenitude. E faz isso com uma naturalidade, né? Sem amor. É muito amor, é muita renúncia, inclinar-se mesmo, né? Então tem esse aspecto bonito. Esse aspecto. E com isso a gente encerra esse primeiro bloco e voltamos logo em seguida com o segundo bloco desse estudo, Necessário Nascer de Novo. De volta ao segundo bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estávamos comentando aqui sobre a condição do Nicodemos e desse encontro dele com Jesus. É importante também falar, já que a gente orienta buscar as personagens da passagem, né? Quem era o Nicodemos? Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é aquele conselho de anciãos que dirige a nação judaica com funções judiciárias, legislativas, executivas e religiosas, que era tudo misturado, né? E também era um grande orientador da nação, ou seja, eles exerciam uma função também de interpretação do texto bíblico. E é curioso isso, porque Jesus vai chamar a atenção. És mestre em Israel e não sabes essas coisas? Dá uma chamada de atenção nele. E aqui o curioso dessa passagem é que era uma crença popular de que os profetas poderiam voltar. Várias partes do Novo Testamento, quando Jesus pergunta, né, quem diz o povo que eu sou, ele mesmo. Eles falam Jeremias, Isaías, ou seja, a reencarnação era uma exceção à volta reservada para alguns enviados de Deus que vinham em missão. Então isso eles conheciam. O que eles não conheciam era a reencarnação como um fenômeno genérico, geral, né? Universal, a que todas as criaturas estão sujeitas. Essa visão eles não tinham. E aqui o interessante é porque ele chega para Jesus perguntando assim, olha, você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não vier de Deus, que está lá no Pentateuco. Moisés fala, eis que suscitarei um profeta semelhante vós, Deus falando para Moisés. Aí ele fala, mas como é que eu vou conhecer esse profeta? Pelos sinais que ele fizer. Não é? Ele fala sinais que dão a entender da identidade dele. E aqui o Nicodemos fica sem entender que homem é esse que está produzindo esses sinais. Ele está querendo entender isso, né? Quem é Jesus? Como que se dá isso? E aí Jesus começa a falar.
essa lição belíssima. Né? Esse é o contexto aí também da personagem. Né? Bom, Nicodemos, ele é fariseu, como você falou aí, e ele preferiu ter com Jesus à noite. Quer dizer, ele procurou um horário um tanto quanto assim, conveniente, usou a palavra certa, Wagner, conveniente, né? Porque ele ainda estava tão arraigado a cultura dele, né, farisaica, que ele não teve coragem de fazer isso durante o dia. Formalismo religioso. Formalismo religioso. Que é o que deixa muita gente presa. Séculos, milênios. Formalismo religioso. É interessante porque até no livro Boa Nova tem uma lição bacana, né, que o Haroldo deve até comentar um pouquinho aqui, que é a lição a Nicodemos. E ele conta os bastidores desse encontro, né, de Nicodemos com Jesus, e que ele continuou confuso, e que por causa desse convencionalismo, por causa dessa coisa arraigada, os próprios discípulos, apóstolos diretos de Jesus, também continuaram com um pensamento meio parecido. E Jesus faz um esclarecimento muito bacana a Tiago, não é isso, Haroldo? Ele faz esclarecimento voltando ao tema, né, do Nicodemos. Ele diz assim, né, está no capítulo A Lição a Nicodemos. Ele diz assim: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, o não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Todas as criaturas hão feito... Aí ele fala assim: contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Isso é bonito, porque eu acho que isso aqui é um antídoto ao fundamentalismo. Quando a gente aproxima do Evangelho querendo travar, a regra só pode interpretar desse jeito, e isso só significa isso, nós só temos que agir assim, está raciocinando. É como se Deus fosse pobre e tivesse só um caminho. E como se a gente pudesse prender Deus. Não, Deus está comigo. Eu coloquei ele numa gaiola. Isso. Ele está aqui sob o meu controle. E aí perde o... O que é bacana, Haroldo, nesse diálogo também aqui, é que Jesus, quando fala isso, é porque o Tiago fala assim: entendi. Ele, como se ele tivesse entendido o mecanismo da reencarnação. Parece que entendeu, só que ele ficou assim: então a gente vai precisar sempre do clima de escândalo, não é isso que ele fala? Precisar sempre do clima de escândalo, onde um perece, o outro vai ter que perecer depois, sabe? A lei de causa e efeito aí, como se isso tivesse que ser perpetuado. E Jesus fala: não, calma. Você está esquecendo que existe um pai amoroso. Exatamente. E o primeiro mandamento é uma determinação de amor. De amor. Amai a Deus sobre todas as coisas. Interessante, né? O convencionalismo humano e a universalidade divina estão aí em confronto. Porque a gente nota que a própria reencarnação que está em pauta, ela é que dá o sentido universal da justiça. Porque o judeu pode renascer palestino, o palestino renascer judeu. Né? O favelado vai para o lugar do rico, o rico vai para o lugar do favelado. Isso universaliza a vida e proporciona as lições. Diga de passagem, esse tipo de pensamento incomodou muita gente, né? Ao longo da história e logo no início do cristianismo. Então, até que baniram com essa ideia da reencarnação, né? E também, assim, você só raciocinar e não sentir, né? Isso. Quer dizer, a reencarnação é um processo que está a serviço do amor de Deus. Né? Principalmente, né? Não é um mecanismo de um relógio automático, né? Nós não estamos debaixo de um automatismo. Nós estamos mergulhados no amor divino. E o amor divino, ele intervém, ele atua, ele envolve, ele redireciona, ele coloca pessoas do nosso lado. Quer dizer, o amor divino, ele é atuante. Deus não está de braços cruzados esperando que o mecanismo da relojoaria dele funcione, não é isso, né? E aí, como é que a pessoa vai entender a revelação divina se ela não se permitir sentir? A gente volta para aquele texto lá da Alcione, né? A mensagem do Evangelho precisa ser conhecida e meditada, é o aspecto cognitivo. Sentida e vivida, é o aspecto socioemocional. Não é? Ou seja, porque senão
não compreende, né? Haroldo, aqui Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 111, Orientadores do Mundo, em que ele comenta: és mestre em Israel e não sabes disso? Então ele começa falando que é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o alerta. Já puxou a orelha. Já puxou a orelha. O aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Aí ele pondera, e a gente vai parar a leitura por aqui. Peçamos a Deus, auxilie o homem, para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Então eu acho que ele dá um puxãozinho de orelha aqui bem. Entra pela porta. Entra pela porta. Então é essa coisa da gente pregar. E ele fala no meio espiritista. Prega a reencarnação, mas muitas vezes duvida. Da própria alma. Da existência da própria alma. Então, o problema de Nicodemos continua. Eu lembro lá em Belo Horizonte, tinha um grande amigo do seu Honório, que é o Leão Zalho. E o Leão, ele dizia assim: olha, o que tem de espírita crente em Deus órfão? Porque ele brigava. Como assim, seu Leão? O que o senhor está dizendo? Não, meu filho, porque acredita que Deus existe, mas é o seguinte, não sente não, se sente órfão. Então é só intelectual, né? Ah, Deus existe, inteligência suprema, mas na hora de tomar uma decisão, ele não sente que Deus está do lado dele, que está intercedendo, que está amparando, não. Então, no sentimento, ele é órfão, é ateu. Só intelectualmente ele crê, é isso que você está dizendo da reencarnação, né? Eu acredito na reencarnação, mas na hora de educar meu filho, eu o educo como alguém que acredita na única vida. Não, e na hora da gente lidar, né? A gente acredita na reencarnação, mas a gente não toma o cuidado de perceber na criança as tendências que ela já traz para apoiar esse espírito na sua edificação moral naquele período em que ele é mais suscetível, né? Que é o que o Chico dizia às vezes, que uma das coisas que o entristecia é quando ele percebia pais que não identificavam as tendências dos filhos e não agiam para corrigir. Porque o espírito, quando ele reencarna, ele tem essa intenção, esse objetivo. Ele quer ser melhor. E se a gente tem essa perspectiva de que aquela criança, por mais bonitinha, encantadora, pode trazer tendências que exigem a minha atenção, é quando a gente começa de fato a sentir a mensagem da reencarnação e não ter ela como simplesmente uma lei que fica guardada na gaveta da teoria, mas não vem para a prática. E fica essa reflexão para a gente, porque se encerra o segundo bloco e a gente volta logo com o terceiro bloco. Estamos de volta ao terceiro bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente começa aqui com uma indagação, né, Afonso, aí, sobre a questão do ver e entrar. Tem um jogo aí, né, de palavras, né? Tem sim, porque em determinado momento, quem não nascer de novo não pode gerar de novo. Quem não for gerado de novo não pode ver. Não pode ver. E quem for gerado do espírito
entrar. Né? Se não for gerado do Espírito, não pode entrar. Então nós vamos vendo as dinâmicas do processo de aproximações sucessivas, podemos dizer assim. Ver, depois de ter conseguido ver, chegar à condição de entrar e de fazer morada. Eu queria retomar dentro disso só um processo, porque o Emmanuel fala assim no Fonte Viva, no capítulo 56, ele intitula Renasce Agora, usando a condição do tempo. Não é só o problema de nascer nas reencarnações e nascer no processo do espírito de entrar, mas é dia a dia, né? A cada momento esse renascimento. E no operacional do dia, queria só trazer uma reflexão sobre essa questão da noite, entendendo que nós já discutimos aqui no formalismo, mas fazendo uma contraposição noite e dia, nós temos dois momentos muito importantes para o espírito, o inconsciente e o consciente, onde a noite representaria aquele plano das concepções, os planos das idealizações, os planos do trabalho mais espiritual no sentido da fecundação. E o dia, nesse caso, seria o campo da operação. Então Nicodemos aqui também representa alguém que no plano das buscas já está recebendo as informações, para que depois tenha condição de operar. Então nós entendemos que o ver, o entrar, as reencarnações e o processo da renovação espiritual, ela vai sendo um trabalho gradual do espírito, retornando à casa paterna, nas dinâmicas que a vida possibilita. Por isso parece que num texto foi dito que não deveria começar pelo telhado. Nós temos que começar pela base, né, da estrutura. Primeiro é estrutural a questão, reencarnar. Depois a fixação da dinâmica, que é renovação íntima e entrar. Né? É questão da autoridade vivencial, porque quando ele vê a reencarnação, te proporciona ver porque ela te condiciona a determinadas atividades e você desenvolve valores internos, intrínsecos. Esse afloramento do psiquismo que passa a ler é enxergar. Mas para entrar tem que sublimar. Aí tem que ser em espírito, ou seja, com a consciência desenvolvida. Tem que viver os valores. Não é? Tem que viver. Então você vê que é uma sequência lógica. Você constrói, porque a lei te vinculando ao plano de matéria, ela te proporciona as reencarnações, você se versa e versando você começa a ler e aí você opera conscientemente. Aí já é o espírito que entra. Né? Isso é bonito, né? Muito bonito, isso é lindo. Passagem, né? Como é que Jesus sintetiza? Que é como se ele estivesse dizendo para ele, olha, não tem mágica aqui, mas tem um caminho a ser percorrido. Não imagina que esses sinais que eu produzo são produzidos de forma gratuita. Aí é que entra. Há uma jornada aqui. Para chegar... Aí que entra um trechinho aqui do Emmanuel que vale a pena. Quando ele analisa, ele fala que a gente desencarna e fica meio perdido com sentimentos estranhos no mundo espiritual. Isso está no livro da Esperança, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 8, Instituto de Tratamento. Então a pessoa fica assim, porque ela não está completa, não está plena, então ela reencarna naquele meio, com aquelas pessoas com quem ela vai poder tirar bastante proveito, seja por problemas do pretérito ou aberturas, né, oferecidas. Então ele diz assim, à vista disso no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Nascer do Espírito. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Nossa, que lindo, né? Quer dizer, Deus utilizando as mães para acolher os seus filhos espirituais, né? Os seus há 2000 anos, Públio Lentulus foi ao encontro de Jesus a pedido de Lívia, porque a sua filha Flávia estava doente. Ele relutou, mas tanto ela insistiu que ele falou, eu vou. Mas foi no entardecer, de noite. Racionalismo.
no crepúsculo. Então, para que ele não fosse reconhecido, que bate bem com o Nicodemos. E ele ficou abalado na presença do Cristo, mas depois que se afastou, ele se rendeu ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. E como eu disse o Cristo para ele, se você não me seguir agora, você vai levar milênios e milênios para entender, sentir a minha mensagem. Então, na verdade foram só 2 milênios. Só 2. Não chegou milênios de milênios, não. 2. A semente foi muito vigorosa, fecundou na noite e a árvore germinou e germinou com frutos abundantes, né? Graças a Deus. Agora tem um aspecto interessante aí também, que fui trazer para o grupo, né, que é a herança espiritual. Quer dizer, o que eu fiz e conquistei numa anterior existência, eu herdei hoje, seja positivo ou negativo. Então, todos aqueles hábitos perniciosos da minha última ou últimas encarnações, eles estão aqui agora como a minha herança. Mas, em compensação também, todas aquelas habilidades, todas aquelas faculdades, aqueles talentos que eu exerci, que eu cuidei nas anteriores existências, eles estão hoje à minha disposição na figura da espontaneidade. Daí os gênios, daí os gênios, que vem né? desde criança e nos explica como que então, a criatura apresenta aquela bonito, habilidade. Né? Porque a gente vai se gerando. Hoje eu sou uma geração do que eu fui ontem. E hoje eu estou gerando quem eu serei amanhã. Então há também um processo de herança, de hereditariedade aqui, mas não de receber de outro. Eu recebendo de mim mesmo. Porque é um processo de justiça. Você recebe aquilo que você construiu. Aquilo que você investiu o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação, você fica bom naquilo. Se for um hábito ruim, é um vício que você traz. A minha esperança é eu voltar à geração Z, né? Voltar à geração. Voltar com geração. Conectada com os dedinhos, né? Vai ser outro, mas eu nasci, eu já estou feliz. Eu queria trazer mais um aspecto aqui para jogar para o grupo também, para discutir um pouco, porque é um termo que gera um pouco de confusão. Para alguns não, mas boa parte dos espíritas sim, né? Que é o reino de Deus. É porque Jesus fala, né? Ninguém poderá ver, entrar no reino de Deus se... Aí como explica lá? O evangelho todo? Do reino. Então muita gente, acho que até naquela época, imaginou, né, um local circunscrito, né, um lugarzinho, em algum lugar. Só que o que vem a ser isso? Eu achei interessante que no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, que conta, né, algumas histórias que Jesus, né, conversava com os apóstolos lá em casa de Pedro. No capítulo 3 fala explicações do mestre, porque ele diz que Sara, esposa de Benjamim, que era um criador de cabras, ela fala assim: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Olha só, é uma pergunta e uma dúvida que é pertinente. Acho que cabe a todo mundo, para mim cabe também. Como é que eu me inicio nesse reino? Tem gente, mesmo no meio espírita, que acha que o reino de Deus são sistemas ou planetas como lugares, como nosso lar. Aquilo é o reino de Deus, sabe? Porque é um lugar, né? Mas ela já entendia, porque ela fala assim, ó: temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Sabe? Então ela já entendia, e muitos já entendiam que o reino de Deus é esse estado de espírito, o amor e o perdão. E ela fala: mas como é que eu me inicio? A Jesus dá uma explicação muito belíssima. Flávio, você lembra dessa explicação, Flávio? Eu lembro um pouco dela, sim. Que fala Na verdade, ele fala: o que você faz para viver? Ela que cria cabras. Isso, é interessantíssimo. Aí quando você tira o leite da cabra, onde é que você deposita ele? Aí tem aqueles cântaros. Isso. O que você faz com o cântaro? Eu lavo ele bem para tirar todo o resíduo do leite anterior, porque senão vai azedar o novo. A mesma coisa acontece com o espírito. Isso. O tempo inteiro a gente recebe as emanações do alto, essas ideias novas, essas ideias mais sublimes. Só que se a gente não se limpar o vaso da alma, essas ideias acabam sendo
poluídas. Ele podemos fala, dizer assim. se não tirar a ferrugem do egoísmo, ele fala desse jeito. Aí ele dá um exemplo do, se não me engano, é o orvalho, uma gota de orvalho. Ela cai numa terra, vira uma gota lamacenta. Isso. Essa mesma gota de orvalho cai num lírio, na pétala de um lírio, ela vira Um diamante celeste, como ele fala. E ele fala assim, não te esqueça dessas verdades simples e claras da natureza. E simples e claro. Simples e E claras. é bonito porque ele fala do egoísmo, porque a verdade a oposição aqui é reino do eu e reino de Deus. Essa é a oposição do Evangelho. Reino de Deus e reino do eu. Esse eu, só para lembrar, como nós falamos num programa anterior, esse eu, entre aspas, minúsculo do ego, né? Existe o eu com E maiúsculo, que é o eu. Não é esse eu profundo, porque esse eu profundo é o reino de Deus. É o reino de Deus, justamente. Porque lá Deus legisla em absoluto. Plenamente. Né? Isso aí é... Eu lembro da Boa Nova, né? Quando Haná pergunta para Jesus, né? Você veio por cá pregar, implantar o reino de Deus, o que pensas tu ser isso? E Jesus responde, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Coração. E nós terminamos nosso terceiro bloco com aquele gostinho de quero mais, porque todo estudo do Evangelho é assim, a gente termina contrariado. E é bom que seja assim. Nós nos despedimos e esperamos você no próximo programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo, onde nós poderemos estudar um outro tema. Até logo e até breve.